Está começando mais um programa da AME Osasco e você, e hoje continuação do tema depressão. Vocês ouviram no primeiro momento falando mais da parte científica, enfim, agora a ideia é que nós possamos abordar especificamente a parte espiritual. Antes de começar o bate-papo, lembrar a todos para você curtir, deixar o seu comentário e, claro, compartilhar, ajudar o canal da AME a ter cada vez mais seguidores e inscritos. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita enquanto a gente está fazendo essa abertura, você já faz a sua inscrição, participa e, claro, divulgue para que o canal atinja cada vez mais pessoas no Brasil e no mundo inteiro. E já que nós somos espíritas, lembrar que a ideia é que nós possamos chegar do lado de lá também. Claro que aí eu não sei os recursos que eles usam lá para compartilhar, mas a gente pode fazer isso também através de prece. Então sejam todos bem-vindos e nós vamos conversar hoje com o Alejandro Vera, que é médico psiquiatra, presidente da Associação Médico Espírita de Osasco e também coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Alejandro, seja bem-vindo. Obrigado, Adriano. Olá a todos os nossos telespectadores ou internautas, né? Sejam bem-vindos. Muito bem. Doutora Emily Munhoz, ela que é médica psiquiatra, homeopata, analista junguiana, vice-presidente da Associação Médico Espírita de Osasco e também membro da Associação Médico Espírita do Brasil no Departamento de Saúde Mental. Bem-vinda, Emily. Olá, obrigada pela oportunidade. Imagina, a oportunidade é nossa. Eu, Adriano Marques, vou ter o prazer. Vocês perceberam que a disposição aqui, eu senti um leve olhar entre os dois. Olha, põe ele no meio para a gente já tratá-lo. Não sei se eu estou com depressão, mas tem alguma coisa eu estar aqui no meio desses dois psiquiatras. A gente vai descobrir isso durante o programa. Alejandro, nós tratamos no programa anterior sobre uma questão muito importante, né, que é a questão da depressão, daquilo que nós, digamos nós, mas mais vocês nos consultórios, atendem muito, que é essa questão da depressão. Quando nós falamos de depressão e espiritualidade, qual é a relação? Acho que a primeira pergunta, então, bem ampla, é: tem um dedo da espiritualidade na depressão? Ou seja, o depressivo ou aquele que passa por um momento depressivo tem influência espiritual? Como é que a gente pode entender isso para a gente começar o bate-papo? Isso, Adriano, e até interessante para quem está nos assistindo hoje e porventura não tem assistido o programa anterior, assista ao programa anterior, porque aí o foco de fato é em relação às estatísticas, a prevalência desse quadro da depressão em si, estatísticas do mundo todo e como ele nos impacta, né, no dia a dia. Além disso, quadro clínico, que envolve os sintomas da depressão, como que é realizado o diagnóstico, a terapêutica, o tratamento, seja com medicamento, com psicoterapia, outras formas. E no final do nosso programa anterior, a gente abordou as questões da espiritualidade em termos científicos, acadêmicos, e hoje é para que nós possamos focar nas questões espirituais sob a ótica da doutrina espírita. Acho que é interessante lembrar também, Alejandro, perdão te cortar, que no programa anterior, caso você não tenha assistido como o Alejandro colocou, o Alan Della Bella estava junto, né, Emily? Que é psicólogo e também trouxe essa visão, né, da área psicológica aí, junto à questão psiquiátrica. Isso. No intuito de a gente poder perceber as distintas vertentes e os pilares de um tratamento que seja integral, e a gente poder fazer essa abordagem em termos espíritas, e percebendo a importância da doutrina, que vem revelar no seu sentido de retirar o véu e perceber. Vamos além do corpo físico e, sem dúvida, existe um impacto muito importante do espírito na sua relação com o corpo físico, que vai lhe trazer aí dificuldades orgânicas, mas entendendo que a doença, no caso da depressão, sendo como uma doença da alma, com as suas repercussões físicas, em que vamos entender que é o ser na relação com o mundo, na relação consigo mesmo, e que se podemos entender a depressão como doença da alma, entendendo, como nos diz Emmanuel, que nem todas as doenças elas são essencialmente originárias do ser espiritual, elas têm os seus ascendentes espirituais. E aí, pensando nos ascendentes espirituais, podemos aí pensar nas questões reencarnatórias, a depender do quadro de depressão do qual aquele indivíduo está sofrendo. Quadros crônicos ou recorrentes, dos quais a pessoa vai tendo dificuldades ao longo da vida, se faz necessário um tratamento que vá se estendendo com o uso de medicamento, com a questão aí da psicoterapia, ou mesmo outros pilares, e que existe uma relação essencialmente genética, do qual hoje a psiquiatria tem procurado, tem buscado e tem pesquisado, para ver que genes são esses envolvidos. Então, tem uma base orgânica, mas tem os ascendentes espirituais, marcas de um passado aí reencarnatório.
ou dos quadros depressivos que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa relação, como já disse, de nós mesmos, na relação com os outros, na relação com o mundo. Vou até fazer uma citação aqui de Joana, então, aproveitando. Então, se existe essa marcação genética, é um indício seguro de que tem uma ascendência no passado, certo? E Joana de Ângeles traz: a depressão é doença da alma que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo em consequência ser tratado no cerne da sua origem. Então ela afirma realmente que é uma questão reencarnatória que é trazida em consequência das vivências passadas mesmo. Interessante isso que a Emily e o Alejandro estão colocando. No livro Entre a Terra e o Céu, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz, nós vamos ver um caso familiar que nada mais é gerado, uma obsessão que dura 4 anos por conta do sentimento de culpa. Emily, eu queria então agora trazer para dentro, eu sempre gosto de trazer isso no programa, que é a questão da atualidade. Ou seja, quando você fala, quando você cita a Joana de Ângeles, de que isso tem algo lá atrás, né, tem um pé no passado, mas essa sensação que nós temos de culpa, ou seja, por não ter feito talvez aquilo que deveríamos fazer agora, enfim, talvez ter pedido perdão, entendido a relação com meu pai, com a minha mãe, que seja, eu queria que você falasse um pouco assim, quanto tempo demora esse tratamento? Eu queria pegar só esse ponto, porque assim, eu adentro um consultório, mas eu já estou pensando, nem falei, né, bom dia, boa tarde, boa noite para o médico, mas eu já quero saber quando vai terminar meu tratamento. E se tem algo, né, um pé no passado, esse negócio é extenso, então o tratamento também. Queria que você falasse um pouquinho disso, a gente vai falar dessa questão do tratamento. Como que funciona isso? Essa é uma questão complicada, porque nós como espíritas devemos, uma vez que nós nos dizemos espíritas, um ponto de vista é fundamental, que olhemos a vida sob o ponto de vista da reencarnação. A gente não pode se dizer espírita sem a gente olhar sob esse ponto de vista. Olhando sob esse ponto de vista, a gente de fato tem que entender que somos espíritos eternos e já trazemos uma bagagem grande lá de trás. Veja, então, se a depressão é uma herança que nós trazemos aí de vivências do passado, provavelmente herança de culpa, né, dos nossos delitos do passado, porque são marcas muito profundas que estão nas matrizes do nosso perispírito. Não é? E essa matriz, né, do nosso perispírito, como modelo organizador biológico, vai imprimir nos nossos genes, provavelmente, essa tendência a desenvolver a depressão. No consultório, nem sempre atendemos os espíritas. Então, primeira coisa é olhar aquele ser, né, aquela criatura que nos pede ajuda, entendendo qual que é a visão de mundo, né? Principalmente a filosofia que rege sua vida, se há uma filosofia. Bem, então assim, normalmente tem essa visão, a gente vive numa contemporânea, nossa visão contemporânea é a visão fast food. Então, ai, que saco, quero me livrar desses sintomas, me dá um remédio para passar isso logo, quanto tempo? O mais rápido possível. O mais rápido possível. E esse é um conceito muito difícil da gente trabalhar com a pessoa, que provavelmente, talvez eu tenha que tomar a medicação para o resto da vida ou não. Cada caso é um caso. Muitas vezes é muito difícil trabalhar a ideia de que a psicoterapia é necessária, porque a medicação é uma ferramenta, porém a psicoterapia é outra fundamental, para que promova esse autoconhecimento na busca, né, da origem, como é dito aqui em Joana, né? Então, buscar a origem, de alguma forma, olhar para dentro e buscar essa origem. Então, é difícil, né? A gente vai devagarzinho trabalhando de acordo com o entendimento de cada um, mas muitas vezes aquele ser vai precisar de medicação por muito tempo. E isso vai sendo trabalhado aos poucos. Devagar, não é? né? Devagar. Ou não. Às vezes são questões situacionais, são vivências e a medicação é usada por aquele período. Cada caso é um caso, mas normalmente quando existe a depressão endógena, que é uma questão mais profunda, normalmente a medicação tem que ser usada por bastante tempo, por vários momentos na vida, enfim. Ô Emily, quando você fala essa questão de identificar, claro, o psicólogo, o psiquiatra, o cardiologista, enfim, qualquer médico tem essa condição. Mas a pessoa, aquele que nos assiste agora, que nos acompanha pelo canal da AME Osasco, ele consegue identificar, por exemplo, esse sentimento de culpa, ou seja,
eu lembro que alguns programas que nós já fizemos com o Dr. Sérgio Brandão, ele fala da questão da meditação, ele cita uma palestra do Divaldo, ou seja, eu consigo interiorizar isso no pensamento, Alejandro também participa dessa pergunta, de lembrar, por que será que eu estou triste? Quando que surgiu essa... Qualquer um é capaz de fazer isso, Emily, ou não? Precisa de um médico, precisa de uma orientação profissional. Apertei sem fazer força, Emily? A busca do porquê é uma outra questão. Ela traz aqui, normalmente, a depressão é algo que se impõe. Normalmente não tem um porquê. A gente não consegue identificar um porquê. São sintomas que se impõem à vida daquele indivíduo. Então, a busca de um porquê talvez seja muito mais profunda e não há resposta para isso. A resposta está lá atrás. E provavelmente a gente não tem acesso a essas respostas, só se houver um merecimento de alguma outra forma. Né? Então, se não houve uma situação que justifique aquele sentimento, se há uma situação que justifique, essa situação normalmente é identificada com facilidade. A pessoa vai trazer a vivência dolorosa que está vivenciando ou vivenciou, né? Mas normalmente a pessoa pode chegar e falar assim, não sei por que eu estou dessa forma, minha vida está boa, está tudo bem, eu não tenho motivo. O motivo está lá atrás. E é uma situação que se impõe e que não tem como lutar, né? O jeito é aceitar e tratar. Eu não sei como que você observa isso no dia a dia. Sim, é importante que ela traz, né? E aí, até puxando uma fala anterior da Emily, dos quadros de depressão endógena, e aí sim, com causas muito mais profundas, que vão se estendendo ao longo do tempo, na necessidade de um tratamento mais prolongado. Nesse caso, estamos tocando em questões reencarnatórias, né? Importantes. Mas lembrando que a vida é um fluxo divino que vai se estendendo ao longo do tempo e no espaço. Sim. É tudo muito dinâmico. E deprimimos, sim, na atual existência, sem necessariamente haver uma marca mais profunda no passado, no nosso passado reencarnatório. Então, deprimimos hoje por uma série de questões que nós vamos vivendo no dia a dia, e não necessariamente esse quadro tem relação com o nosso passado reencarnatório. Aí sim, aí pensando em termos de tempo de tratamento, sem dúvida, são muito mais curtos do que se pensarmos em depressões mais crônicas, recorrentes. E aí, nesse sentido, é mais simples buscar explicações. Sim. Claro, naquilo que ela está dizendo, nos casos de depressão endógena, que necessitam de um acompanhamento mais prolongado, as raízes estão tão profundas que você alcançar essas raízes vai demandar um tempo, que não necessariamente é esse tempo da nossa presente existência. Okay. Vamos ir além disso. Porque também por misericórdia divina, entendendo que essas questões, elas se tornando emergentes, elas podem causar ainda mais sofrimento. A questão da aceitação, que envolve a resignação, a necessidade de entender que, sim, estamos sofrendo, mas podemos, sim, e devemos ser agentes ativos, né, da nossa melhora, da nossa cura, na cura no sentido espiritual, que é da transformação íntima. E aí, mesmo com as dificuldades de ir ou de aprofundar as raízes da questão, eu vou tentando trabalhar e educar o meu sentimento e o meu pensamento, aí sim como gênese de todo e qualquer transtorno mental, por exemplo. Certo. Pessoal, nós estamos fazendo a segunda parte, na verdade, do tema depressão. Para quem começou a acompanhar agora, volta num programa anterior, assista essa primeira parte falando sobre essa questão talvez mais científica, enfim. E esse tema de hoje sobre depressão, nós estamos com o Alejandro Vera e com a Emily Munhoz, médicos psiquiatras, falando exatamente dessa questão espiritual da depressão. Então se você, mas eu queria entender um pouco mais a parte científica, volta e entra aqui no canal, o programa anterior fala exatamente disso e tem a presença do Alan Della Bella, que é psicólogo também membro da AME Osasco. Alejandro, dentro dessa questão que você colocou, eu queria trazer a questão da família, né? Lembrar da doutora Lília, que também nos assiste, mas como a família faz parte disso? Emily também, nessa questão de, aceitar isso e, então, se tem algo lá atrás, a família também faz parte dessa questão, ou seja, desse sentimento de culpa, desse vazio, dessa coisa que está despertando nesse momento a depressão nessa pessoa? Como entender isso? Eu lembro do livro Pensamento e Vida, né? Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo intitulado Família,
que ele vai tocar justamente nessas questões de nossas relações com aqueles indivíduos que hoje fazem parte do nosso conjunto familiar, da nossa parentela, né, dos laços consanguíneos. E aí ele toca em questões que são muito interessantes, porque envolve a genética, daquilo que a gente começou aqui a discutir. Ele vai muito além da herança, né, da herança genética, ou seja, existem marcas, existe um substrato orgânico, físico, como uma marca espiritual, em que o gene assume uma importância grande, do qual nós ainda desconhecemos. Mas ele fala não de uma herança genética, ele fala de uma herança psicológica. Ou seja, eu convivo naquele ambiente com aqueles que hoje são meus pais, com aquela que é minha irmã, com a minha esposa, filhas e tal. Qual a herança psicológica que existe nesse conjunto? O que eu preciso compartilhar e vivenciar no sentido daquilo que todos nós estamos herdando? Mas existe um indivíduo que está deprimido. Ok, é sintoma de algo que todos nós compartilhamos. A prova é daquele ser. Ele vai vivenciar aquela situação e ele precisa buscar a sua cura em termos espirituais. Mas eu que faço parte também desse conjunto, também vai me servir de aprendizado. Eu não posso me afastar disso. Eu não posso me colocar a par e fazer, não, é problema dele, não, é problema nosso. E a gente vai junto nessa. Tá, desculpa te interromper, Alejandro, mas e quando esse familiar não é aquele, né, Emily, que eu amo tanto? Né? Se eu pudesse, eu tirava fora da minha família, da minha vida. Como é que é essa relação, então? Como é que é um problema nosso, se eu não gosto desse cara, seja meu irmão, meu pai, minha mãe, como é que funciona? É uma relação conflituosa, mas dos quais nós somos aí, pelas leis divinas que nos unem sob o mesmo teto, trabalhar esse conflito, trabalhar esse sentimento, por vezes, de ódio, de raiva, do que seja, para que nós possamos aí estabelecer relações fraternas, de amorosidade que envolve o respeito. Né? E aí é a dor, é o sofrimento que vai me forçar, vai forjar a minha caminhada, porque eu posso entendê-lo como irmão, né? Além daquele papel que nós estamos ocupando naquele momento. Emily, isso é muito comum, né? Ou seja, eu tenho uma dificuldade, mas aquele que está ao lado ali também não está vendo como dificuldade. E aí é frescura, né? Tem de tudo aqui em casa e ainda fala que está com problema. Como que é isso, Emily? Isso direto, né? Isso faz parte da dinâmica do consultório no dia a dia. E é uma das questões mais trabalhosas mesmo. Primeira coisa, conscientizar que não é frescura, né? Que não é manipulação. Há casos que pode até ser, sim, né? Isso aí na dinâmica, enfim, psíquica de cada um. Mas nos casos de fato, de depressão, não é. E é muito difícil para as pessoas, para toda a população, principalmente no nosso nível de entendimento ainda, que é muito raso, compreender a profundidade dessa ausência de energia vital, dessa ausência de significado que a depressão traz. E a questão, assim, sem dúvida nenhuma, a depressão é uma oportunidade para fortalecer esses laços fraternos e até construí-los. Porém, na prática, primeiramente, pela nossa evolução atual, a gente vê uma grande resistência. Por quê? Porque aquele ser que está com depressão vai desestabilizar todo o funcionamento de uma família. Eu vou ter que parar minhas coisas para cuidar dele. Dependendo da função dessa pessoa na família, o desequilíbrio é maior, né? Então, aciona toda uma mudança de um grupo, né, que fica complicado. Então, o que significa aquele ser dentro daquela dinâmica familiar adoecer? Muitas vezes, um ser que é a base da família, o sustentáculo daquela família pode adoecer. Então, como que ele pode adoecer? Enfim, então tem as questões projetivas, as questões dinâmicas de toda uma família que são extremamente profundas e complicadas, e normalmente a não aceitação vem daí. Então, trabalhar isso, até me lembro uma paciente muito querida, é um caso muito difícil que eu tenho, que eu tenho trabalhado com a família exatamente isso, dos limites, né, que é um quadro depressivo muito grave, muito intenso, os limites que a própria doença impõe, porque existe aquela coisa, não, quando que vai voltar ao normal? Quando que vai voltar a trabalhar? Quando que vai voltar? Talvez não volte, não sei, né, talvez não volte, e talvez, pensando numa doença de longa data, num quadro de longa data, a gente talvez não possa esperar uma cura completa, né? Vamos pensar num ser
quanto tempo já não está adoecido anteriormente? Se nessa vida tiver pelo menos a aceitação, já é um grande avanço. A gente não sabe. Então, trabalhar naquele ser a aceitação do quadro e na família a aceitação. Provavelmente, em casos gravíssimos, aquela criatura não volte a participar da dinâmica familiar como participava antes. E isso é algo que precisa também ser inserido e aceito por todos os participantes. Então, assim, é um trabalho difícil de ser realizado dentro do consultório do psiquiatra, né? Que tem em todos os quadros, essa questão com a família é uma questão complicada de conscientização, né? Emily, na maioria dos casos a gente pode dizer que no consultório, você como médica psiquiatra vai precisar ensinar a família a lidar com isso? Realmente ensinar, educar? É um dos papéis do médico, né? É um dos papéis do médico, a gente chama de psicoeducação. E de fato porque ainda mais doença mental que é completamente abstrato, né? A gente não tem nenhuma definição de mente e se propõe a chamar de doença mental. Então, veja bem, né? Veja bem. É bem simples, né? Então assim, é uma coisa completamente abstrata que é muito difícil mesmo a população que não é profissional da área compreender. Então, essa psicoeducação é muito importante mesmo. Alejandro, a Emily comenta sobre a questão dos tipos. Dá 500 programas, mas vamos tentar dar uma enxugada aí, a Emily ajuda a gente também. Com certeza quem nos assiste deve ter essa pergunta também. Quais são os principais, então? A Emily contou, né, daqueles citou a questão dos mais graves. Dentro da psiquiatria ou da psicologia, enfim, a área que você quiser citar, o que é uma depressão mais grave? Quais são os casos mais graves? Legal, e a gente retomando um pouquinho daquilo que conversou no programa anterior, para o público se situar, né? Aí em termos nosológicos, que é você dar nome à coisa, de forma muito simples, depressão leve, moderada, grave. E a depressão grave, ela pode subdivisão, né? Uma subdivisão com sintomas psicóticos ou sem sintomas psicóticos. Com sintomas psicóticos, a gente chama de psicose, aqueles indivíduos que dizem estar escutando vozes ou ter uma interpretação equivocada da realidade, ou distinta conforme aquilo que eles estão entendendo, que se chama delírio. Sem sintomas psicóticos, tem uma gravidade também igualmente grave, né? Mas qual que é a questão? O que pega na depressão grave? Que é um sintoma muito importante, ideação suicida, né? Pensamento de morte. Aí caracteriza só a questão de ter um pensamento de morte, ideias de suicídio, já caracteriza de alguma forma a depressão grave. Né? Então existe um espectro aí de leve, moderado, grave. Claro que existem outras classificações, né? Mas aí a gente ficaria só falando de classificação de depressão. Ale, perdão, só para essa questão quando você fala desse tipo de grave, né? Ou seja, como a gente entender isso. Mas o leve, o moderado e o grave, todos eles são graves, né? Porque pode levar um a desencadear o outro. Sim, se você não trata um quadro de depressão leve, pode evoluir realmente para um quadro mais moderado. Se não existe um tratamento moderado, ele pode evoluir para grave. Então, a gente precisa estar atento a isso para buscar os tratamentos que sejam adequados e não esperar que a coisa grave chegue numa situação muito crítica para iniciar um tratamento. Certo. Pessoal, nós vamos chamar a vinheta. Carlos, solta a vinheta para a gente. E na sequência a gente continua esse bate-papo gostoso falando sobre depressão. Lembrando que aqui no canal da AME sempre um conteúdo, um assunto diferente para você nos acompanhar. Hoje nós estamos com o Alejandro Vera e com a Emily Munhoz, que são médicos psiquiatras. Mas no programa anterior sobre depressão, o Alan estava conosco também, o Alan Della Bella, que é psicólogo. E vale a pena você ter essa continuidade aí para entender do que nós estamos falando hoje. Então não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e a gente continua esse bate-papo. Vinheta rodada, nós vamos continuar esse bate-papo sobre depressão, falando exatamente agora sobre tratamento, enfim, sobre essa questão espiritual da depressão. Alejandro, como entender então essa relação espírito-corpo? Eu lembro de um dos programas que nós fizemos e que nós citamos bem essa questão de que o espírito, ou a Emily até que comentou isso, ou cuida, né? O cara está meio afastado da doutrina, do movimento espírita, cuida só do corpo. Aquele que está engajado, ou que está indo pelo menos uma vez por semana no centro, só quer saber agora da espiritualidade. Então tudo que ele fala é Jesus, é Emmanuel, é Kardec e tal, e não está cuidando mais de nada. Como é entender essa questão espírito-corpo? Ou seja,
capítulo 17 do Evangelho, dos seres perfeitos. Dá para ser perfeito aqui na Terra, cuidar dos dois, né? Cuidar dos dois é fundamental, né? Sim. Aliás, é o que vai nos levar a essa perfeição aí, dita no Evangelho, entendendo esse momento transitório que nós vivemos. É transitório, mas que nos marca para a eternidade. Então, cuidar é um cuidado integral. Vamos cuidar do corpo, vamos cuidar do espírito, no intuito que a gente possa se entender enquanto um ser, um espírito reencarnado. A relação espírito-corpo é interessante porque aí vai envolver toda essa fisiologia que existe e que nos é revelado, nos é colocado pela espiritualidade, nas obras básicas, com o espírito, perispírito, corpo físico, o perispírito como aquele laço fluídico que liga o espírito ao corpo físico. E André Luiz ele vai também ampliar essa ideia, esse conceito, nos colocando as ideias dos corpos espirituais, corpo mental, nos levando a um entendimento cada vez mais profundo dessa complexa interação espírito-corpo físico. Isso é importante para que a gente possa entender também como que se dá o processo de adoecimento. Qual a gênese desse processo de adoecimento? E ela reside onde? Especialmente no campo do pensamento, né? Que, como nos coloca André Luiz, é matéria mental. Matéria mental é essa que vai se projetar no espaço, mas obviamente vai em primeiro lugar nos impactar. É um fluido mental que é composto pela ideia gerada e pela emoção, pelo sentimento. Então é importante avaliarmos e refletirmos que ideias nós estamos gerando, que sentimentos nós estamos gerando, porque essa é a matéria base do pensamento, que é o fluido mental. Obviamente isso vai impregnar os fluidos sutis, ou melhor, os tecidos sutis, o perispírito, que é a matriz que ele já colocou anteriormente. Isso vai impactar o corpo físico e vai trazer as alterações que nós conhecemos, inclusive nas doenças como a depressão. Emily? Sim, sem dúvida. E além do que é gerado nessa existência, né, provavelmente nós trazemos de outras, impregnado no perispírito, marcas, né, dessas vivências anteriores, que normalmente a gente pode, através da nossa invigilância, o que é normal ainda no nosso, né, no nosso momento, acionar, né? Na verdade, é como se a gente acionasse, é algo que está lá dentro, né? Tá lá, é uma matriz que está lá dentro, um machucado, a gente traz isso. E normalmente é acionado por esses pensamentos, pelo fluido emanado dos pensamentos que não são tão bons assim, vai lá e acaba acionando essa marca que nós trazemos, desenvolvendo assim o quadro, né? Então, provavelmente, essa é uma questão da fisiologia. Alejandro, a Emily fala da questão de marca, né? Essa questão do perispírito. Tudo que nós pensamos, nós criamos formas de pensamento, ou seja, isso cria. Essa ideia desse corpo mental, vamos dizer, dessas marcas aí, isso vai impregnando, mas no caso da depressão ou do indivíduo, né, depressivo, como que funciona essa questão dessa parte mental, vamos dizer, do que ele está gerando de pensamento? Porque é só um pensamento de tristeza. Se nós pensarmos no campo que você citou do suicídio, ou seja, não tem um pensamento de alegria, ele não vai gerar, não vai construir isso. Como entender isso? O que é isso? Não sei como devo te perguntar isso, mas... E aí você toca na questão da construção. Okay. As pessoas, por vezes, elas vão colocando como se elas despertassem deprimidas. Não, isso não acontece. Isso é uma construção. Se ao longo do tempo você vai alimentando sentimentos de mágoa, de tristeza, de raiva, quer dizer, qual é a ideia que eu estou gerando naquele momento? Esse sentimento ele está permeando essas ideias, eu estou criando esses pensamentos, que é o fluido mental. Será que já não estou adoecido de alimentar tudo isso no meu dia a dia? Sim. Claro que vai chegar um momento em que chegamos no limite e a forma como eu vou manifestar aquele sofrimento mais profundo, no nosso caso, na nossa discussão aqui, é depressão. Mas pode ser um transtorno de ansiedade, pode ser em quadros muito mais graves, né, que vão aparecendo e podem aparecer ao longo do tempo, como esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, que são formas de manifestar o sofrimento. Então, eu preciso hoje buscar essa questão do autoconhecimento, de uma vigilância constante, que nos traz o Evangelho já de muito tempo, para entender o que estou pensando,
Isso é fundamental, porque vai marcar a direção e onde eu vou desembocar. Eu posso estar adoecendo por alimentar isso tudo. Isso não é só a doutrina espírita que nos traz. A própria psicologia hoje, através de um ramo chamado psicologia positiva, tem focado nas qualidades humanas, tem entendido, tem buscado entender, estudar, aprofundar e fazer pesquisas em qualidades como a alegria, a felicidade, a empatia, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, a felicidade. Quer dizer, por que quem vive dessa forma é mais são do que aquele que não vive? Porque as pesquisas vão indicando, por exemplo, que a pessoa que é mais alegre é mais criativa. Isso tem base científica hoje, sendo que o Espiritismo já nos traz há muito tempo. Sim. Né? Que eu acho que é aí a definição de saudável e adoecido. Né? Então, o saudável, o que é ser saudável? Né? Pensando psiquicamente, e saudável num todo também é estar mais... Há uma corrente, né, que prega, estar mais ligado ao seu eu interior. Né? E pensando na doutrina, na ideia de que Deus reside dentro de nós, né? Nós somos co-criadores. Então, quanto mais saudáveis, mais ligados a Deus nós estamos. E a criatividade é uma expressão divina. Né? Haja visto que Deus é criador, não é? Então, a criatividade é uma expressão divina. Quanto mais criativo, mais saudável. E quanto mais afastado dessa fonte, mais adoecido. Emily, né? perdão te interromper, eu estou lembrando de alguns casos, quando estive no Japão alguns anos atrás, da questão das famílias, da preocupação das famílias em relação aos jovens, de que ficam muito dentro de casa, mas eram jovens muito criativos, ou seja, tinham capacidade de tocar instrumentos musicais sem ter ido na escola, tal. Outros desenhavam muito bem, tal. Como é que é entender essa questão dessa criatividade, mas de um cara muito tranquilo? Não quer sair na rua, não gosta de ficar muito no quarto, pensando mais na questão da juventude. Como é entender isso, Emily? Essa questão de que é um cara muito criativo, mas recluso, vamos dizer assim, muito fechado. Como que é entender isso? Essa questão do apoiado, entender? De não achar, só fica no quarto e está em depressão. Aí a questão é muito particular. A gente tem que olhar essa introspecção, se ela é saudável ou se ela está causando um prejuízo funcional naquele ser. Né? Se é uma introspecção saudável, ou seja, se ele fica mais introspectivo, é uma característica da personalidade dele, mas ele consegue fazer as tarefas a que se propõe. Ou se for convidado, participa, né? Sim, né? Ele consegue viver em sociedade, ele consegue realizar ali as coisas que ele precisa. Enfim, é uma característica daquele ser. E se ele está feliz desse jeito, enfim, a questão é um afastamento, né, é um isolamento social, que é um sintoma da depressão, isolamento social, ou seja, eu não quero participar da sociedade, eu não consigo estar em contato com pessoas e isso causa um prejuízo no funcionamento. Eu acho que a gente tem que olhar desse prisma. Sim. Pessoal, Alejandro Vera e Emily Munhoz, médicos psiquiatras, falando exatamente sobre essa questão do tratamento, vamos dizer, da parte espiritual aí da depressão. Alejandro, por conta do nosso tempo, vamos aproveitar a partir de agora falar de tratamento, Emily, pode ser? Como tratar então a depressão? Qual o médico especializado? Quais os tratamentos no campo religião ou religiosidade, trabalhos, atividades físicas, esporte? Como tratar a depressão? Sim, pensar no tratamento integral, no nosso caso, abordar novamente aquilo que a Casa Espírita também pode oferecer. Mas, claro, o tratamento medicamentoso é essencial, é muito importante. A psicoterapia é um dos pilares do tratamento. Pensando também em outras orientações que são dadas aos pacientes. Prática de atividades físicas, né? Enfim, uma boa alimentação. Tudo isso está relacionado aí num processo de melhora que o paciente pode e deve estar buscando. E pensando nas terapias complementares, e aí sim, no nosso caso a doutrina espírita, daquilo que a casa oferece, a chamada terapia complementar espírita, que basicamente envolve a fluidoterapia, que é água fluidificada, o passe, trabalhos de desobsessão, quando forem necessários, porque nem toda depressão é causa, né? Ou melhor, é consequência a um processo obsessivo, isso é importante. E, obviamente, o evangelho, uma terapêutica que nós temos, que nos auxilia a educar sentimento, a trabalhar no nosso pensamento. Alejandro e Emily também, essa questão do tratamento. Nós temos infinitas casas espíritas hoje no Brasil, talvez até fora, em relação ao tratamento de cura.
ou seja, que realizam o trabalho de cura, seja através do passe, seja através da cirurgia espiritual, presencial ou à distância. Como entender isso nessa prática em relação à depressão? E aí, só criando um caso, só para construir a pergunta, por exemplo, eu estou num quadro depressivo, ando muito triste, desanimado, um desânimo muito forte, e aí eu faço um tratamento à distância, uma cirurgia, e acredito que aquilo ali realmente vai curar. E vai curar, porque a gente tem dentro do Evangelho essa questão da nossa fé. Mas a minha pergunta é um pouco radical, mas só isso funciona? Porque quer dizer, eu não estou mudando nada, eu estou esperando que o outro, à distância, ou seja, uma casa espírita com um grupo de médiuns trabalhadores, honestos, enfim, não é isso que eu quero dizer, mas em outro estado que vai resolver um problema interno meu. Queria que a gente falasse um pouquinho disso, que é muito interessante e o que a gente vê muito no movimento espírita. Eu vou à casa espírita, sei lá, no Centro Espírita Emmanuel, recebo o passe da Emily e falo, agora eu estou tranquilo que minha depressão foi embora, porque a Emily deu passe em mim. Quer dizer, mas eu não faço nada? Queria que a gente falasse um pouco dessa questão da relação do tratamento, como você citou, mas em especial da parte que me compete. Eu preciso fazer alguma coisa. Sem dúvida. Primeiro um termo que eu acho que é fundamental, o termo cura, e que as casas espíritas têm se habituado a chamar aquilo que eles fazem de tratamento de cura. Cura, na essência do termo, pensando como cuidado, legal, bacana. Cura como aquele que vai resolver meu problema, equivocado. Acho que é um termo que é mal utilizado, porque por vezes buscamos a casa espírita nos chamados tratamentos de cura, e aí sim, terceirizamos a responsabilidade da nossa cura em um sentido mais profundo para o outro. E aí buscamos nos templos religiosos de uma forma geral, incluindo a casa espírita, chamadas resoluções mágicas ou milagrosas. Então esse termo, na minha opinião, ele deveria mudar para alguma outra coisa que não seja cura, pelo entendimento que hoje nós temos de cura. Só acho que a Emily pode falar aí da importância daquilo que você colocou, né? Não é só tomando passe, não é só tomando água fluidificada, assim como não é só tomando remédio ou só fazendo terapia que eu vou melhorar. Né? Não, sem dúvida, essa questão da cura. O que é cura? É uma questão... Eu vou te ensinar, doutor, é curar, é tirar isso que eu estou sentindo, só vai curar eu. Agora vamos pensar num espírito eterno, né? O que é a cura? A gente tem que pensar o que eu consigo fazer nessa existência, o que é o melhor que eu posso fazer neste momento dessa existência. A cura é algo utópico, muitas vezes, não é? E aí existe a nossa resiliência, existe a nossa aceitação de entender primeiramente os nossos limites e aceitá-los. Então, assim, essa busca mágica é a negação, é a transferência da responsabilidade que nós, humanos, estamos muito acostumados a fazer. É sempre transferindo. Não, veja, eu estou deprimido porque aconteceu tal coisa, porque eu estou com um problema aqui, ali. Não, mas espera. Você parou para ver o que você sentiu? Como você encarou o problema? Na verdade, nós não temos coragem de nos colocar como protagonistas de nós mesmos, não é? Então a pessoa vai tomar o passe, vai esperar mesmo tomar a medicação e esperar que a questão venha de fora. Claro, todos os tratamentos que vêm de fora são auxiliares, não é? Porque se a pessoa já chega num quadro depressivo, como eu digo aqui no consultório, ela já está no meio do olho do furacão. O remédio vai lá dar uma empurrada. Aqui tem que sair ela, né? Porque, na verdade, quando você está num momento de um quadro depressivo, realmente você já não consegue pensar em outra coisa senão pensamentos negativos, aquilo te engole, né? Mas o remédio vai dar um empurrão. Mas aí para você poder olhar a situação e poder começar, através da psicoterapia, através da leitura profunda do Evangelho de Jesus, olhar para dentro de si mesmo e questionar o que eu estou pensando, qual é a minha responsabilidade nesse relacionamento conflituoso, não é? Ah, que bom, bem-vindo, passe à distância ou em presença, vamos lá, é perfeito, mas a gente não pode esquecer que é um tratamento, terapia complementar espírita, não? Então, a terapia é multi, é o passe e principalmente olhar para dentro de si mesmo e encarar quem sou eu, não é? Isso é difícil. Pois é, mas eu creio que a função da religião é essa, nos dar coragem para poder olhar para nós mesmos, não é? Então, sem isso, realmente a gente vai continuar terceirizando a responsabilidade dos nossos processos
para fora. Alejandro, essa questão que a Emily está comentando, e eu fiquei, enquanto ela respondia, eu fiquei pensando aqui numa questão que é assim, se todos nós, né, Jesus, quando constrói o planeta, tivesse colocado de que para a gente sair, por exemplo, de um quadro depressivo, precisasse fundamentalmente de um psicólogo, vou colocar, de dinheiro para você ter que comprar ou pagar alguma coisa, o mundo estava perdido. Quer dizer, nós temos algo mais simples, que você colocou, como a Emily também citou, a questão do evangelho, a questão da oração. Eu queria, uma questão dos tratamentos é o vigiar e orai, que não está tão na moda, né? Hoje em dia, se você fala isso para um jovem, fala, pô, mas eu vou fazer oração. Se eu falar isso na roda dos meus amigos, eu estou perdido. Como é que é essa questão do parar de vez em quando para agradecer? Ou seja, olha, eu estou com uma dificuldade, mas isso vai melhorar. Até pensando naquela ideia do gerar pensamentos negativos, eu saí disso. Essa questão do tratamento da oração, que o Caio acabou de colocar, ou seja, parar, estou dentro do olho do furacão, mas eu paro, o que eu posso fazer? Todo mundo consegue fazer uma oração, dá para fazer isso. É um tipo de tratamento também individual, gratuito e que pode fazer em qualquer lugar, né, Alejandro? Ajuda a prevenir doenças, promove saúde. E se estou passando pelo processo da doença, me auxilia a enfrentar aquele momento com maior resiliência, com maior desejo de melhora, de transformação. Lembrando aquilo que Kardec nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, da importância da oração como pedido, agradecimento e louvor, algo que nós não fazemos. Louvar a Deus. Eu faço, o primeiro aí bom, eu faço. Parabéns. O pedir é... Pedir está em dia. E a petição tem sido algo constante na oração, né? E aí a vigilância, o que eu estou pedindo? E o segundo ponto, estou agradecendo? Terceiro, estou louvando? É importante, porque a oração nos auxilia a trabalhar a nossa relação com Deus, com o divino. E trabalhar na nossa relação com o divino é trabalhar a relação com nós mesmos, para que eu possa aí transcender e buscar aquilo que existe de melhor e maior dentro de mim. Então é fundamental a prece como esse veículo de comunicação com o sagrado, com o transcendente, para que nós possamos aí nos aproximar cada vez mais do nosso destino. Eu paro de frequentar o psiquiatra e o psicólogo e começo só a rezar, ou eu mantenho tudo? Como é que eu entendo esse Não, é multi, é tudo. Porque agora eu estou rezando, é de graça, não preciso pagar mais, não preciso ter convênio. Resolveu, Leandro? Não resolveu, né? Não. Vamos pensar assim, queremos prevenir? Vamos atuar e fazer tudo aquilo que for possível para que eu não adoeça. Mas, obviamente, as doenças fazem parte do nosso momento. E se eu estou adoecido e tenho profissionais à disposição, vamos buscá-lo. Porque eu não preciso sofrer sozinho. Eu não preciso adoecer sozinho. Por isso que as pessoas estão aí, para se auxiliarem uns aos outros. Vivemos em sociedade para isso. Emily e Alejandro, nós temos mais alguns minutos. Claro que tem muita coisa. Poxa, eles não falaram tal coisa, Adriano, eu sei disso. Mais uma coisa a acrescentar, uma coisa que vocês querem muito colocar, querem falar sobre essa questão em relação ao tratamento da depressão no campo espiritual? Acho que vale a pena só enfatizar essa questão obsessiva, né, que você trouxe, que também existe muito esse mito, né? Será que meu caso é espiritual? Primeiro, sempre é espiritual porque nós somos espíritos, né? Mas nem sempre um quadro depressivo traz um quadro obsessivo e nem o tem como causa. A obsessão existe de acordo com a sintonia que naquele momento aquele ser pode ter, né, com os amiguinhos obsessores, né? Mas se você quiser falar um pouquinho mais, Ale? Sim, estabelecer essa relação de causa e efeito, que todo sofrimento, todo adoecimento, ou no nosso caso aqui, todo transtorno mental, o quadro depressivo, tem como uma causa obsessiva, é um equívoco. Né? Kardec abre um novo universo quando estabelece aí, obviamente, com todo o aparato da espiritualidade, que o mundo invisível ele age, tanto física quanto moralmente, no mundo aí físico, e a partir disso, claro, dentro de uma visão científica, que é uma visão um pouco mais estrita, no sentido de você dar nome às coisas, de classificar, temos as chamadas doenças físicas, as doenças mentais. Quando você abre para o outro campo, quando a doutrina nos traz elementos para entender como o mundo invisível age no mundo físico,
Claro que existe uma terceira categoria, que é a categoria espiritual, no sentido dessa ação maléfica que pode ocorrer do obsessor e do obsediado. Mas, claro, estabelecer única e exclusivamente que todo o quadro obsessivo vai me levar a uma doença mental é um equívoco. Me leva a uma perturbação psíquica, emocional, sem dúvida. Uma outra categoria ainda que cientificamente nós não entendemos, não compreendemos, e que não existe, mas que eu preciso cuidar do todo. Fisicamente, em termos físicos, mentais e, obviamente, espiritual de tudo aquilo que a gente está conversando. E não só acreditar que o meu problema hoje é que eu estou passando, estou sofrendo com um quadro depressivo, é porque alguém está me causando isso e eu não tenho responsabilidade nenhuma nesse quadro. Não. Temos sim, somos co-responsáveis. Alejandro e Emily, a gente pode pensar também que nesse caso pode ter obsessão, mas sua com o outro, né? Ou seja, ciúmes, apego... Sim, é você que está causando a obsessão em alguém e está sofrendo depressão por causa daquilo. Que a ampliação desse conceito de André Luiz. Kardec coloca a obsessão de desencarnado para encarnado. André Luiz, na sua obra, Inspeção dos Domínios da Mediunidade, enfim, outras obras, vai colocando de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, ou seja, ele fala de relação. Obsessão como relação. E às vezes a nossa relação não está tão boa, né? Não está tão boa assim. Né? E a sua relação, como é que está? Como que está? Com a gente aqui na AME, Associação Médico Espírita de Osasco, sempre maravilhosa. Por isso que a gente sempre pede para você curtir, comentar e compartilhar temas como esse, que daria vários programas, não dá para a gente estender muito. Mas a ideia é que você possa deixar aqui a sua mensagem, deixar a sua pergunta, a sua dúvida, e claro que nos próximos programas nós vamos trazer isso para debater. Alejandro, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui e até a próxima. Muito bem. Emily, obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês, foi ótimo. Pessoal, nós vamos encerrar o programa, mas aí fica uma dica, né, Emily? O jogo dos 7 erros, vamos ver se alguém vai responder depois. O que mudou desses programas? O que vocês acham que está diferente aí? Né, doutor Alejandro? Maravilha. Tem algumas fotos, vocês vão poder comparar isso melhor. Claro que é só uma brincadeira, só para a gente fechar com chave de ouro, mas vocês vão entender isso depois. Turminha, agradecer demais a todos que nos ajudam, a toda a produção, em especial ao Carlos, que está conosco também, e a você. Precisamos muito que você curta, comenta, compartilha e diga a todos que o canal da AME já está no ar e, claro, esperando sempre a sua participação. E a você, médico, espírita ou não, venha debater com a gente, venha trazer as suas ideias, aquilo que você pensa, trazer para dentro do canal da AME, para que a gente possa, aqui junto com esse timaço, junto com o Ala, com a Lília e todos os outros, poder discutir essas questões da espiritualidade e, claro, também da medicina. Um abraço, ficamos por aqui e até o próximo programa.